Fala pessoal, beleza? Tô meio sumido aqui pelo canal, mas passo bem e queria trazer para vocês uns insights que eu tive nessa semana em relação à parte do atendimento nutricional. O que acontece? Diante de um paciente que não tem uma verbalização muito clara do que sente, do que pensa, para trazer um insight para vocês, quanto mais perguntas, quanto mais questionamentos a gente faz dentro do consultório, o nosso paciente, dá a entender, subtende-se que talvez ele não tenha um autoconhecimento tão claro. William, mas a pergunta não é justamente para orientar? E sim, só que o que acontece? Quanto mais perguntas a gente fizer, quer dizer que ele não está tendo clareza para verbalizar aquilo que de fato ele está sentindo ou aquilo que ele acha que necessita. Então ele chega muitas vezes no consultório: oi, tudo bom? Vim aqui para o nutricionista, e ali ele espera, né? Ele não tem nenhum pensamento formado sobre o que vai acontecer no atendimento nutricional, não tem um entendimento claro do qual que é a proposta do trabalho. Muitas das vezes é a pessoa que mexe com comida, e tudo bem. Só que assim, diminui a possibilidade do profissional de ter uma melhor assertividade sobre o planejamento alimentar, conduta, né, e orientações nutricionais. Por quê? Porque vai ter que ter um investimento mais alto dentro daquela consulta em questionamentos para entender como que essa pessoa funciona e além da queixa, para a gente também descobrir a demanda, né, que está trazendo essa pessoa lá dentro do consultório. Então, olha que interessante, né? Uma experiência nessa semana, a paciente fez muitos questionamentos, né, em relação à alimentação dela e muitas indagações sobre como que ela gostaria de ser, me questionando e fazendo todo esse diálogo, que foi muito interessante. E ali eu consegui entender que ela estava tendo um autoconhecimento muito interessante, mas ela não conseguia fazer associações sobre o que ela fazia de comportamento, ou seja, de resposta frente àquele antecedente, e o que estava acontecendo nesse background dela, né? Quais são as demandas que ela tinha. Uma delas, por exemplo, era ela sabia que gostava muito de café, que café faz parte da vida dela, às vezes ela tomava até mais café do que água, né? Por conta da demanda, porque ela gosta, enfim, vários outros fatores que elevam a probabilidade dela tomar aquele café. E aí, muitas das vezes ela aumentava a frequência de café por uma variável de estou me sentindo gorda, né? Estou me sentindo estufada, a comida que eu acabei de fazer, né? A refeição que eu acabei de fazer não me caiu bem. Então, para eu ficar em jejum e emagrecer, eu vou tomar café, porque café traz uma estimulação um pouco mais elevada, leva um pouco mais a frequência, e ao mesmo tempo faz com que diminua a questão do apetite, né? Então, pessoas que geralmente entram em hiperfoco, trabalham, tomam muita cafeína, costumam a ter um baixo consumo energético devido a essa estimulação da própria cafeína. E aí eu trouxe essa associação com ela, que ela não conseguia entender de uma forma clara o que eram os antecedentes, porque gatilho de fato não existe, porque pode ter dias que ela se sente gorda e não toma tanto café. Então, quais são os contextos que elevam a probabilidade dela aumentar o consumo de café? Um deles era esse. E aí, durante a consulta, eu tendo esse diálogo com ela, essa questão dos questionamentos, né? Ao invés de eu ir atrás de uma coisa mais geral, que é o outro caso que eu vou trazer para vocês, eu já consegui ir direto na demanda, a gente já trabalhou isso. Ela, nossa, não é verdade que você está falando? Não tinha para pensar nisso. Acontece um pouco dessa forma, né? Eu me sinto desse jeito, me sinto mal, me sinto gordo, me sinto inchada, e eleva a probabilidade de tomar café. E aí, você cria as intervenções em relação a isso. Ou você ataca esse antecedente, né, no sentido de o que faz ela ter esse sentimento, essa percepção de estar inchada. Então, às vezes, um digestivo, ou ajustar as refeições, uma estratégia de food maps. Ou, às vezes, o que ela vai fazer para ajudar quando ela se sentir estufada. Então, a gente dá um repertório para lidar com isso, além do café, porque o café já é um repertório que ela tem. E assim você vai dando armamento para o paciente. E quando tem uma consulta dessa forma, a gente consegue ter uma assertividade melhor, né? E às vezes até sanar possíveis dúvidas, questionamentos e até o entendimento da demanda de uma forma mais clara naquela primeira consulta. Já a outra paciente, ela literalmente não falava. E aí o interessante
eu tive que fazer muitos questionamentos diferentes da outra, que ela que me fez vários questionamentos e indagações a respeito da alimentação, eu tive que fazer muitos questionamentos. E ela não estava verbalizando muito, no sentido de um pouco de vergonha, primeira vez nutricionista, ser adolescente, uma transição, né, questão de hormônios e tudo novo, né, em relação a essa fase da vida. E aí eu gosto de trazer, nesses casos, exemplos muito esdrúxulos, né, muito, assim, que não seria comumente acontecer na rotina dela em relação à alimentação, para eu entender um pouco da percepção dela e tirar ela um pouco do padrão, no sentido de só ficar rindo ou não conversar, ou deixar o responsável falar, para que eu consiga perceber como que ela está sentindo e trazer ela para consulta, né? E aí, por exemplo, ela comentou com minha bisnaguinha, por exemplo, e você come quantas? 10? E aí ela tipo, fez uma cara de assustada assim, que aí é o momento dela trazer essa informação, raciocinar na cabecinha dela, e a resposta foi fazer uma careta, né? Uma cara de, tipo, não faz sentido isso. E aí eu aproveitei, e é esses momentos que tinha esse erro proposital em relação à quantidade, era o momento que eu conseguia tatear ela para criar essa conexão com ela. Nossa, parece que eu acho que eu falei muito, né? Vai ficar muito para você essa quantidade de bisnaguinho que eu acabei de falar, né? Você deve comer menos então, né? Eu como menos. Aí ela começou a verbalizar, porque ela se sentiu compreendida nesse processo. E assim, essa primeira consulta a gente conseguiu montar umas estratégias, claro, mas talvez não com a profundidade da real demanda que ela necessita. A gente conseguiu fazer superficial e para a gente conseguir adentrar dentro desse espectro de saída da demanda, né, da esfera da queixa e entrar na demanda através desses questionamentos e tempo de qualidade e uma conexão clara com o paciente. Então isso eu queria trazer para vocês, esse entendimento de a quantidade de perguntas que a gente vai fazer dentro do processo do atendimento nutricional, qualquer outro tipo de atendimento que você fizer, vai estar proporcional ao autoconhecimento frente à demanda que ele tem. Então, muitas das vezes, por exemplo, você está com dor de barriga, você vai no médico e você fala, estou com dor de barriga. Você tem um entendimento, você tem clareza do que está acontecendo. Você só não senta lá no consultório e fala, nossa, não estou bem, né? E aí o profissional tem que tentar, tá, mas por que você não está bem? O que está te acontecendo? Aí você vai explicar. Ele fala, não, é uma dor de barriga que você está sentindo? É uma dor de barriga. Tá vendo o diálogo que teve, né, digamos, questionamentos que teve que ter, diferente da primeira pessoa que já chegou falando que tem a dor de barriga? Então, isso eu quero trazer para vocês. E para cada tipo de paciente, se ele tem clareza ou não, é um tipo de condução diferente, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Dá o joinha, curte e se inscreve no canal, beleza? Valeu demais!